Olá, pessoal. Feliz Páscoa para vocês. Que Cristo ressuscitado possa habitar no coração de cada um de vocês, de todos nós. Que possamos, dia após dia, renovar essa fé que nós temos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Hoje vamos dar continuidade ao assunto de semana passada. Na verdade, semana passada nós vimos funções da linguagem, né? Fizemos uma revisão. E no início do ano, desde o início do ano, nós estamos revendo aí, começamos a ver, na verdade, conceitos de texto, que é um texto, intertextualidade, nós vimos semana retrasada, tá ok? E hoje nós vamos dar continuidade a esses conceitos de texto, tá? Hoje nós vamos ver a coerência e coesão, e vamos dar uma pinceladinha também na intertextualidade, interdiscursividade, paródia, como fatores de textualidade, tá? Então, assim? Como que a coerência e a coesão são fatores primordiais para transformar o texto em texto? Porque nós sabemos que o texto, ele é um conjunto de palavras que desenvolve parágrafos, mas que precisa fazer sentido, correto? Então, nós vamos ver todos esses conceitos aí hoje. Deixa eu passar para cá. Gente, eu coloquei essa imagem de costura. Percebam essa imagem, né? É uma imagem bem interessante porque ela tem tudo a ver com o que é coesão, tá bom? Então, coesão, na verdade, é você utilizar de mecanismos linguísticos, palavrinhas, sendo preposições, conjunções, para que possam ligar as frases, as palavras, de modo que o texto não fique repetitivo e fique coeso. Então, por que a costura? A costura não dá liga à roupa que a gente veste? Não é assim que funciona? Tá? Então, a intenção era essa mesmo. Assim como a costura tem a função de deixar todo o texto, todo o pano amarradinho, a sua roupa toda amarradinha, para que você possa pegar a blusa, colocar um short, uma calça, senão você não ia conseguir usar este tipo de roupa, se não houvesse costura. A coesão textual tem a mesma função. O texto precisa ser coeso, nós precisamos utilizar de algumas palavras específicas para que esse texto fique amarrado, não fique solto, de forma que até prejudique o sentido, a coerência do texto. Então, coesão textual, olha aí, eu coloquei o sentido. São as conexões gramaticais existentes entre palavras, orações, frases e parágrafos, que eu acabei de falar com vocês. Então, são palavras que nós utilizamos para relacionarmos frases ou palavras de modo que o texto fique coeso. Então, sempre que você ouvir nessa palavra, coeso, quer dizer o texto amarradinho, junto. Olha o exemplo aí. Toda saudade é uma espécie de velhice. Talvez, então, a melhor coisa seria contar a infância não como um filme em que a vida acontece no tempo, uma coisa depois da outra, na ordem certa, sendo essa conexão que lhe dá sentido, princípio, meio e fim. Então, nós percebemos a utilização de algumas palavras para conectar a frase na outra. Talvez, então, conectou o período anterior. Lembrando, gente, que período... O que é período? É uma frase, um conjunto de orações, né? A gente sabe que oração é uma frase que tem verbo. Então, é um conjunto de orações que inicia, geralmente, na letra maiúscula e termina no ponto final. Então, nós temos um período aí de toda saudade até velhice. Depois o segundo período começa em talvez e vai até o final, né? Até meio e fim. Só um período aí. Porém, com várias orações. Existem períodos que são simples, ou seja, que tem apenas um verbo, e períodos compostos, que tem mais de um verbo. Eu coloquei embaixo aqui, ó, isso, aliás, também, isto é, entretanto, mas, porém, e, porque são palavras que vão auxiliar na coesão, tá? Então, são palavras que você utiliza entre as orações
para garantir a coesão do seu texto. Tudo bem, coesão? Agora, vamos para o conceito de coerência. Os dois, gente, a coesão e a coerência estão relacionados, tá? Isso serve para se fazer um bom texto e para você entender um texto também. Então, coerência textual, olha aí o nome. Deixa eu levantar aqui de novo que fica melhor para mim. O sentido é estrutura lógico-semântica de um texto, isto é, articulação de ideias. O que é isso, gente? Quando você vai contar uma história para um amigo seu, e aí às vezes a história é meio assim, sem sentido, aí seu amigo brinca, nossa, isso é muito sem noção. O famoso sem noção que vocês utilizam no dia a dia é algo que é incoerente. Um texto incoerente, pessoal, é um texto que não tem sentido. Então, o que é coerência textual? É um texto fazer sentido. Está correto, não ter contradição nenhuma, ok? Eu coloquei um exemplo de texto incoerente aí para vocês terem ideia do que é coerência textual. Então, vamos lá, ó. João Carlos vivia em uma pequena casa construída no alto de uma colina árida, cuja frente dava para leste. Desde o pé da colina, se espalhava em todas as direções até o horizonte uma planície coberta de areia. Aí nós vemos coerência. Bom, se ele vivia em uma pequena casa no alto de uma colina, como havia uma planície, né? Na noite em que completava 30 anos, sentado nos degraus da escada colocada à frente de sua casa, olhava o sol poente e observava como sua sombra ia diminuindo no caminho coberto de grama. De repente, viu um cavalo que descia sua casa. Ele estava dentro da casa, como o cavalo descia sua casa. Enfim, é um texto todo incoerente, não tem coerência, não tem sentido, tá? Você precisa, quando escrever um texto, precisa ter coerência, tá bom? Então aí eu coloquei duas manchetes até do livro de vocês, isso aqui. Não sei se vocês levaram o livro para casa, mas eu tirei do livro de vocês, escaneei, né? Duas manchetes que tem coesão e tem coerência, tá? Então, olha só, gente, olha que interessante, coerência e o contexto discursivo. Rio sobe com chuva e secretário recomenda ao carioca ficar em casa. Correto? O rio subiu, então seria necessário ficar em casa para se proteger. Chuvas expulsam mais de 14 mil pessoas de casa no estado do Rio. Então, por que a chuva expulsa? Gente, porque os dois têm sentido. O segundo já faz o sentido do quê? Por que a chuva expulsa? Porque existem pessoas que moram perto do rio. Então, a gente sabe, a gente conhece essa realidade, né? Nós vivemos numa cidade cortada por um rio e que possui esse problema. Inclusive, este ano nós tivemos esse problema, né? Quando há muita chuva, o que acontece? O rio sobe e essas chuvas, de uma certa forma, expulsam as pessoas de casa, porque existem algumas pessoas que as casas são invadidas pelas águas, tá? Então, os dois têm coerência e coesão. Quando ele usa iuê, né? Quando ele usa preposições como de, no, do, enfim, tá? Olha só esse contexto aí. Coerência e coesão são fatores de textualidade regulados pelo contexto discursivo, não podem ser avaliados de forma isolada. Então, na verdade, pessoal, nenhum texto pode ser avaliado com a coerência e coesão de forma separada. Sabe por quê? Porque esses dois conceitos... O que está acontecendo? Esses dois conceitos, eles estão interligados de forma que geram os fatores de textualidade, tá ok? Oi, pessoal, continuando aí, vamos então analisar essa tirinha, uma tirinha que eu tirei do livro de vocês também, deixa eu chegar um pouquinho mais perto para enxergar. Diz assim, o vizinho serial killer. Aí nós já percebemos um título que se remete a um outro texto, vou explicar daqui a pouco. Por que esses olhos tão grandes? É para te olhar melhor, Aline. Por que esse nariz tão grande?
É para te cheirar melhor, Aline. E por que esse freezer tão grande? Tá olhando, né? O serial killer tá olhando para dentro da casa dela. Gente, presta atenção. Nós temos aí 3 tipos de textos misturados. Eu coloquei até embaixo aí de amarelinho, ó. HQ. O que é HQ? História em quadrinho, né? Romance ou filme policial. Como que a gente sabe que tem um pouquinho do romance ou filme policial? Através dessa palavra serial killer. Nós sabemos que serial killer é o assassino em série, tá? E o Conto Maravilhoso da Chapeuzinho Vermelho, tá? Então nós tivemos 3 textos. Esse sujeito aí, ele fez isso para copiar os textos que já existiam? Não. É outro fator de textualidade, pessoal. Nós já vimos isso nas últimas aulas. Vamos relembrar aqui. Isso nós chamamos de intertextualidade. É quando um texto dialoga com outros textos que já existem. E isso é muito legal, porque demonstra um certo domínio, né? A pessoa, um certo domínio de leitura, até. A pessoa que lê muito, que tem contato com outras coisas, ela vai utilizar intertextos em suas produções, tá bom? Então, intertexto é isso. Aí eu te coloquei um exemplo de interdiscursividade paródia. Vocês até fizeram, espero que sim, a paródia que eu pedi de atividade. Coloquei lá algumas músicas para vocês, tá? E aí eu trouxe um exemplo de interdiscursividade, que é a mesma coisa que paródia. O que é isso? São 2 textos que dialogam entre si. É um texto que se refere a outro texto que já existe. Por isso que existe a interdiscursividade. São discursos que dialogam. Inter significa entre, ok? E a paródia é um tipo de texto que se refere a outro de uma forma mais crítica. Vamos ler aí, isso daí também está no livro de vocês. O poema é Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu. Esse poema foi produzido no século XIX, no romantismo no Brasil. Ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Aí você percebe, é uma poesia imensa, tá, gente? Isso é só um trechinho da poesia, tá? Você percebe nesse trecho dessa poesia que essa pessoa amou a infância, né, dele. Que ele tem um certo saudosismo, ou seja, uma saudade, e fica voltando atrás em relação a isso, porque a infância dele foi maravilhosa. Então, ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, né? A fase mais bonita que existe. Naquelas tardes fagueiras, ou seja, agradáveis, confortáveis, que amor que sonha à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, uma pessoa que teve contato com a natureza, infância, ok? Aí nós tivemos um texto produzido com o mesmo título, isso nós chamamos de paródia, tá? Com o mesmo título, produzido por Oswald de Andrade, no século XX, por volta de 1920, mais ou menos, 22. E aí ele copia algumas partes, porque paródia pode ser assim, você pode usar algumas partes do texto original, tá? E algumas partes ele faz crítica, porque essa é a ideia da paródia, tá? Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, das horas de minha infância querida, né? Que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra, ele já modificou, o quintal de terra, da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Então vocês percebem que ele subverteu a lógica do primeiro poema para mostrar que a infância dele não era tão agradável assim, que não tinha muito contato com a natureza, era algo menos agradável do que a de Casimiro de Abreu. Porque, na verdade, vocês vão estudar isso ainda em literatura, a ideia de Oswald de Andrade, lá no modernismo, era subverter a lógica do romantismo, porque era algo que estava no passado. O modernista não gostava das coisas que estavam no passado. Tudo bem? Então, gente, é isso por hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer coisa, eu estarei disponível
amanhã, porque eu tô gravando esse vídeo no domingo, na segunda-feira, de manhã e à tarde, vocês podem me chamar no WhatsApp para as dúvidas das atividades, porque eu vou mandar atividades para vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. E coma um pouquinho de chocolate, hein?